a signal in the distance, to whom it may concern. Vamos analisar o tecido sanguíneo como o único tecido líquido do corpo. Funções do sangue no organismo. Bom, o sangue tem a função importante de transporte de gases respiratórios, oxigênio dos pulmões para as células, CO2 das células para os pulmões. Transporte de nutrientes, todo aquele material absorvido no intestino, fruto da digestão, será lançado no sangue e transportado para todas as células. O transporte de excretas, resíduos gerados pelas células, como a ureia, o ácido úrico, a creatinina, o indol e várias outras substâncias, são eliminadas pelos rins, mas lançados no sangue. Ainda o sangue transporta substâncias produzidas em determinados locais e utilizadas em outros, portanto, metabólitos intermediários. Transporte de hormônios também. As glândulas endócrinas lançam suas secreções no sangue, e é o sangue a via de transporte destas substâncias químicas para outros locais onde agirão, estimulando determinadas funções. O líquido que preenche também o interior dos vasos transmite uma certa força hidráulica, de pressão hidráulica. O sangue é responsável pelo transporte da energia, do calor que emana do organismo, para todas as regiões do organismo, mantendo a temperatura do corpo. Okay? Além disso, o sangue contém plaquetas, e plaquetas são responsáveis pela coagulação do sangue. Toda vez que se tem um corte, analisaremos isso mais tarde. A coagulação ocorre, ok? Quem são os componentes desse desse tecido sanguíneo? Primeiro, o plasma, que compõe em torno de 65% do volume do sangue. Neste plasma líquido estão mergulhados os elementos figurados, glóbulos vermelhos, hemácias, as próprias plaquetas, que são fragmentos de células, e células especializadas como os leucócitos ou glóbulos brancos. Então, é uma estrutura simples, aparentemente simples. Primeiro analisaremos o plasma sanguíneo, uma solução de cor amarela, encardida, sem forma definida e aquosa. Neste plasma, na verdade, que compõe 50% do volume do sangue, encontramos água, grande parte água, e muitas substâncias dissolvidas. Podemos listá-las aqui numa tabela. Solutos como os íons, sódio, potássio, cálcio, magnésio e outros, muitas proteínas como a albumina, o fibrinogênio da coagulação, as imunoglobulinas de defesa orgânica, nutrientes ingeridos e absorvidos no intestino, diversos, monossacarídeos como a glicose, aminoácidos frutos da digestão de proteína, lipídios, ácidos graxos, vitaminas, minerais e várias outras substâncias. Gases, entre eles o oxigênio, o CO2, o nitrogênio e vários outros. Também hormônios produzidos pelas diversas glândulas, como a tireoide, que produz tiroxina, como os ovários, que produzem estrógenos, testículos, que produzem testosterona e assim por diante. E ainda resíduos como amônia, ureia, ácido úrico, creatinina e outros, que deverão ser eliminados. Então, repare que mergulhados na água, uma série de substâncias. Então, esse plasma é uma solução muito complexa. Segundo componente do sangue são as hemácias. O primeiro elemento figurado, hemácias também denominadas eritrócitos, ou seja, células vermelhas. Células achatadas, bicôncavas, anucleadas. Olha a foto das hemácias. É uma foto mesmo de hemácias no sangue ao microscópio. Tá? Produzidas pelo tecido hemocitopoético ou hematopoético. Esse tecido está no interior da medula dos ossos longos e chatos. Vivem em torno de 100 a 120 dias, essas células não se reproduzem, né? Quando mortas são eliminadas pelo fígado. O baço também tem um papel nisso. Frequência no sexo masculino, uma quantidade em torno de 5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue, enquanto que no sexo feminino, em torno de 4,5 milhões por milímetro cúbico de sangue. Repare que o homem tem um pouco mais de hemácias do que a mulher. Bom, as hemácias são importantíssimas no transporte de gases, dentre eles o oxigênio. Em muitos invertebrados, o oxigênio é transportado ou pelo sangue ou por um líquido de preenchimento entre os tecidos, que é a hemolinfa, que é um líquido sem hemoglobina. Em mamíferos, para cada 100 ml de sangue,
né, dissolvido aí 0,2 ml de oxigênio. Para cada 100 ml de sangue ligados à hemoglobina, nós temos em torno de 20 ml de oxigênio. Então, repare que o oxigênio vai mais transportado pela hemoglobina sanguínea do que dissolvido na água do plasma. Okay? Pigmentos respiratórios. Nosso pigmento de transporte gasoso é a hemoglobina, uma proteína complexa. Na verdade, é uma proteína associada à porfirina com átomos de ferro, encontrada em vertebrados, anelídeos e moluscos, em solução, ou seja, dissolvida em líquido, ou no interior das células, depende da espécie. No nosso caso, é dentro das células, dentro das hemácias. Clorocruorina, semelhante à hemoglobina do sangue, também à base de ferro, é uma proteína encontrada em anelídeos, vermes segmentados, anelídeos, como a minhoca, sanguessuga e outros. É uma proteína circulante, dissolvida em água. Hemoeritrina, também à base de ferro, encontrada em vermes marinhos, como anelídeos poliquetas. São proteínas intracelulares ou também plasmáticas. E a hemocianina, que não é à base de sais de ferro, repare que é à base de cobre, então tem uma cor meio azulada, encontrada em moluscos e artrópodos, também dissolvida em água, em solução. A nossa proteína é a hemoglobina, tá, dos mamíferos. Aqui está a estrutura da hemoglobina, 2 cadeias beta, 2 cadeias alfa entrelaçadas, cadeias de aminoácidos. No centro de cada cadeia, o grupamento M, que é, na verdade, um átomo de ferro. Okay? Neste átomo de ferro se ligam as moléculas de oxigênio. Bom, repare que o transporte de O2, a gente tem aqui um tubo de ensaio centrifugado, sangue centrifugado, que mostra 45% de células, 55% de plasma. 5% do oxigênio que circula em nosso sangue vai dissolvido na água, no líquido do sangue, no plasma. Aqui a bolsa de plasma. 95% vai no interior dos eritrócitos. Então repare que as células vermelhas, eritrócitos ou hemácias, são altamente especialistas em transporte de oxigênio. O oxigênio se liga à hemoglobina. Nesta reação forma um composto chamado oxihemoglobina, que é uma reação reversível. Ele pode liberar o oxigênio quando necessário. Ela, né, a hemoglobina. Ok? Reação reversível, porque a ligação química entre os elementos é uma ligação fraca. Transporte de O2 em mamíferos. O gráfico mostra, repare bem, a saturação de hemoglobina nesse eixo, né, e a quantidade, a pressão de oxigênio nesse eixo. Observe que o oxigênio dissolvido em pequena quantidade no sangue, em torno de 5%, enquanto que a maior parte do oxigênio vai combinado à hemoglobina. É o que o gráfico revela. Ok? Problemas da altitude. Doenças da altitude. Na verdade, o aumento do número de eritrócitos de 5 para 8 milhões por milímetro cúbico de sangue em grandes altitudes. Até os nativos, inclusive os visitantes que chegam, vão precisar dessa aclimatação. Sintomas da doença das montanhas: sensação de fraqueza, falta de oxigênio, né? Incapacidade, uma dificuldade de respiração, leva à sensação de fraqueza, indisposição, dores de cabeça, náusea, vômitos, comprometimento das faculdades mentais, é claro, sono e repouso difícil. Portanto, sonolência, mas não se consegue dormir direito. São sintomas da altitude. Aqui eu tenho maior produção de eritropoetina nos rins para estimular uma maior produção de eritrócito. Em locais de grande altitude, são os rins que produzem esta substância, eritropoetina, que vai estimular a produção de eritrócitos na medula vermelha. Ok? Bom, o transporte de CO2 pelas hemácias. 70% do CO2 que circula no sangue vai na forma de íon bicarbonato. Está aqui, HCO3-, dissolvido no plasma. O CO2 reage com água e forma ácido carbônico, H2CO3. Uma enzima denominada anidrase carbônica libera prótons de hidrogênio, formando íon bicarbonato. Esse bicarbonato é a forma principal de transporte de CO2 pelo sangue. 25% do CO2 que circula vai ligado à hemoglobina, formando um composto chamado carbohemoglobina, e apenas 5% dissolvido na água do plasma.
Portanto, na forma de bicarbonato, nós temos a forma principal de transporte desta molécula de CO2 pelo nosso sangue. Agora, existe um outro gás, que é o monóxido de carbono, que quando reage com a hemoglobina, reage de forma irreversível. Sendo irreversível, forma um composto chamado carboxihemoglobina e inutiliza a hemoglobina, portanto leva à asfixia. A gente encontra esses gases, por exemplo, em chuveiros aquecidos a gás. Quando há vazamento, a pessoa não sente cheiro, não tem cor, não tem cheiro, e acaba intoxicando e acaba asfixiando. O pH do plasma é em torno de 7,4. Quando esse pH desce para 7,35, por exemplo, se diz que houve acidose, queda do pH sanguíneo e aumento do CO2. Né? A alcalose, quando sobe um pouquinho, 7,45, aumento do pH sanguíneo, claro, queda do CO2. Portanto, acidose e alcalose, grave isso. Quando o sangue fica mais ácido, portanto, o pH desce. Quando o sangue fica mais alcalino, o pH subiu, lógico, não é? Segundo elemento figurado do sangue, os leucócitos, são os glóbulos brancos. Grandes células esféricas e nucleadas, frequência de 1 a 10 mil por milímetro cúbico de sangue, enquanto hemácias são 5 milhões por milímetro cúbico, leucócitos variam em 6, 7 mil por milímetro cúbico de sangue. Aqui nós temos uma classificação breve dos leucócitos. Dois grupos, granulócitos e agranulócitos. Como o nome diz, observe o citoplasma das células com granulações, os 3 primeiros tipos, granulócitos sem granulação, agranulócito, lógico. Os granulócitos são subdivididos principalmente em neutrófilos, acidófilos e basófilos, enquanto que os agranulócitos são os linfócitos, monócitos e macrófagos. Não vamos analisar profundamente estas células nesse momento, mas observe, por exemplo, neutrófilos são esféricos, núcleo trilobulado. Este tipo de leucócito faz a fagocitose de agentes estranhos ao corpo, enquanto que os acidófilos, também chamados de eosinófilos, são esféricos, núcleo bilobulado, diferença para o de cá, bilobulado. Produzem histamina, importante em reações alérgicas à histamina, pequena porção desse tipo de leucócito, né? E o basófilo, são esféricos, basófilos, núcleo irregular, produzem heparina, anticoagulante poderoso, que é produzido pelo próprio leucócito. Os agranulócitos, como linfócito, olha a quantidade, de 20 a 30% do total dos leucócitos. Os linfócitos são os verdadeiros produtores de imunoglobulinas, de anticorpos que nos defendem contra invasões virais, principalmente. Monócitos e macrófagos são irregulares também, com núcleo ovalado, em forma de rim, fagocitam corpos estranhos, como outros, como os neutrófilo, monócito e macrófago, são células fagocitárias. Ok? Então, repare que nós temos aqui uma classificação básica de leucócitos para defender o organismo contra diversos tipos de agentes externos. Bom, células da medula óssea, células mieloides e células embrionárias dão origem a essas células todas do sangue. Repare que células embrionárias dão origem a células mieloides da medula, e a partir dessa célula mieloide surgem, por exemplo, as hemácias ou eritrócitos, surgem por fragmentação de uma variação desta célula dos megacariócitos, surgem as plaquetas, que não são células, mas são fragmentos de megacariócitos que vão funcionar na coagulação sanguínea. Ainda surgem macrófagos, neutrófilos, acidófilos e basófilos. Ok? Agora, diretamente a partir de células embrionárias, surgem os linfócitos. Linfócitos tipo B e linfócitos tipo T. Observe que macrófagos e neutrófilos fazem diapedese, são células que emitem aqueles prolongamentos citoplasmáticos que conseguem sair dos vasos sanguíneos e ir para o meio dos tecidos para defesa contra bactérias e agentes infecciosos. Já o linfócito tipo B produz anticorpos, e o linfócito tipo T identifica corpos estranhos e transmite essa informação para o linfócito B, que produz o antídoto específico. Certo? Bom, existem algumas anomalias numéricas que são típicas. Leucocitose é o aumento do número de leucócitos devido a uma infecção, por exemplo. Leucopenia é a redução do número de leucócitos, um fator perigoso, né? A leucopenia abre o organismo para infecções.
Então a imunidade diminui. E a leucemia, por exemplo, também é um problema grave, que é uma neoplasia maligna, ou seja, câncer de medula. Muitas vezes, ou quase sempre, a solução seria o transplante de medula. O problema é achar um doador compatível. E aqui nós temos o terceiro componente como elemento figurado, as chamadas plaquetas, conhecidas também como trombócitos. Aqui a foto dos trombócitos. São fragmentos de células. Bom, fragmentos de células em forma de glóbulos armazenam tromboplastina ou tromboquinase, a enzima que desencadeia a reação de coagulação, e ainda produzidos na medula óssea, medula vermelha, a partir dos megacariócitos. Né? De 100 a 400 mil, uma média de 250 mil por milímetro cúbico de sangue. Observe a reação que a plaqueta participa. O indivíduo teve uma lesão, um corte, sangue saiu, plaquetas aglomeradas na região liberam a enzima tromboplastina e, na presença do cálcio, íon mineral, transforma uma proteína do sangue chamada protrombina em trombina, ativando a trombina. Essa proteína foi produzida pelo fígado na presença da vitamina K também. Então observe que para a coagulação sanguínea ocorrer, é necessário a presença de cálcio e vitamina K. Não é à toa que a vitamina K é considerada antihemorrágica. Então, a enzima da plaqueta transforma protrombina em trombina. A trombina é uma enzima também e transforma uma outra proteína, fibrinogênio, numa rede de fibras denominada fibrina. Essa rede retém os elementos figurados e dá origem ao coágulo, que veda a passagem do sangue. Esta é a reação química de coagulação do sangue. Aqui nós temos a teia de fibrina na foto e substâncias anticoagulantes. Por exemplo, oxalatos e citratos, quando adicionados ao sangue, removem o cálcio do sangue. Se remove o cálcio, você viu ali que cálcio é importante para transformar a protrombina em trombina, portanto, impedindo que ocorra a coagulação. A heparina também é um anticoagulante importante. Essa enzima, produzida pelo fígado, bloqueia a ativação da protrombina, impedindo que aconteça a coagulação. Fatores físicos como o rebaixamento da temperatura, a agitação do sangue evita que formem os coágulos, evita que forme a rede de fibrina, impedindo aqui a malha de fibrina, tanto a temperatura baixa quanto a agitação do sangue. Você observa que em bancos de sangue, a bolsa de sangue fica em movimento, não fica parada. Aqui, para fechar a aula, nós temos uma questão de permeabilidade nos capilares. A entrada do sangue nas artérias vem com maior pressão do que lá no final nas veias, quando o sangue retorna com uma pressão menor. Né? A pressão osmótica é a pressão de entrada de água para os vasos sanguíneos para regular a pressão interna. Portanto, há um fluxo de água de saída e há um fluxo de água de entrada. O que importa aqui neste momento é que a pressão sanguínea total é maior na entrada das artérias do que na saída das veias. Exatamente porque o coração, quando bombeia o sangue, bombeia para dentro das artérias com pressão máxima. A gente diz que a pressão é 12/8. Na verdade, a máxima, 120 milímetros de mercúrio na entrada das artérias e 80 milímetros de mercúrio no retorno das veias. Então, temos uma pressão de 12/8. Na verdade, 120/80, mas simplificado em 12/8. Estude sempre, obrigado pela sua atenção, um abraço e até a próxima.